pessoal do terceiro ano do ensino médio. Mais uma aula, a primeira videoaula desse segundo momento que nós chamaríamos normalmente de segundo bimestre, apostila de número 10, páginas 5 a 12. O primeiro assunto tratado nessa apostila é o positivismo, que já deve ter sido visto em sociologia, principalmente no primeiro ano do ensino médio. E também nos nossos revisionais, o positivismo é um dos temas. Bom, então, o positivismo foi iniciado na França por Auguste Comte. Então, o positivismo, ele é uma corrente filosófica que tenta encontrar leis gerais para os fenômenos sociais, do mesmo modo que nós encontramos leis gerais para os fenômenos da natureza. Por exemplo, na física, um corpo está em movimento quando você, adotando um ponto de referência, percebe que ele muda no decorrer do tempo. Então, um objeto está em movimento quando pelo menos uma de suas coordenadas muda no decorrer do tempo. Para você olhar isso, você precisa adotar um ponto de referência. Claro, isso é uma lei da física, né? Então, mas vamos pensar no seguinte: em todos os locais do mundo onde teve escravo, ou onde tem, é normal que os escravos lutem pela sua libertação? Nós não sabemos disso, então nós não podemos generalizar. Mas nós já sabemos, por exemplo, que a família é uma unidade social básica de valor universal. Isso nós podemos generalizar, porque um tipo ou outro de família nós temos em qualquer sociedade, em qualquer época. Então, o que Auguste Comte queria? Encontrar leis gerais para os fenômenos sociais. Agora, ele disse que a humanidade passou por 3 estágios: teológico, metafísico e positivo. Cada ser humano, na sua individualidade, também passa por esses 3 estágios. Um menino de 5 anos, ele pode ainda acreditar em Papai Noel. Depois ele começa a desacreditar. É um momento metafísico onde ele começa a duvidar, filosofar. E finalmente ele vai ter a certeza que o Papai Noel que deixou algum presente para ele é alguém de carne e osso como ele. O pai, a mãe, o padrinho, a madrinha, enfim. Então, na história da humanidade, o primeiro estágio é o estágio teológico, onde o homem se orienta pela religião, pelos mitos, pelas crenças, pelos tabus, pelas superstições. No pensamento de Auguste Comte, a história é progressiva, o homem tem que superar isso. Então ele vai chegar ao momento metafísico, onde ele se orienta pela filosofia e, principalmente, pela ideia de causa e efeito. Nós chegamos ao ponto de que Santo Tomás de Aquino, por exemplo, na Idade Média, acreditava que tudo era causa e efeito. David Hume, que mais tarde veio contestar, dizendo que existe o acaso. Todavia, o momento metafísico é o momento em que a gente faz uma reflexão um pouco maior e mais acabada do que no estado teológico, religioso. Finalmente, ele diz que nós vamos chegar no estado positivo, onde o homem vai se orientar pela ciência, pelo espírito de pesquisa, pelo espírito de observação, a moda como nós fazemos hoje. Então, eu costumo utilizar aquela figura do gigante Atlas carregando a Terra como aquela que mais simboliza o estado teológico. E aquela imagem da escola de Atenas, que é da Idade Média, mas remonta à Antiguidade, é onde o Platão está apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo, como um momento, como aquela imagem que melhor representa o momento metafísico. E finalmente o positivo é quando os nossos professores de física, química e biologia estão fazendo um experimento aqui no Colégio Beto. Então é o momento da ciência. Então o Auguste Comte, ele diz que nós vamos superando um estado e entrando em outro, mas nunca vamos fazer isso completamente. É tanto que hoje ainda tem gente muito supersticiosa. Muita gente que, apesar de saber que existe a ciência, ainda toma decisões fundamentadas no senso comum, ao invés de utilizar a ciência. Por outro lado, ele vai dizer que as ciências são 5. A matemática e a astronomia são as ciências celestes. Depois nós temos as ciências orgânicas, que são a química e a física, a fisiologia. E nós temos a ciência social, que é a sociologia. Primeiro ele chamou de física social. Em 1836 ou 1839 ele mudou o nome para sociologia.
Por outro lado, ele vai dizer que a sociologia é a mais específica e a menos geral, e a matemática é a mais geral e a menos específica. Então aqui são as mais gerais e menos específicas, aqui média, e aqui a mais específica e a menos geral. Além disso, ele definiu um lema para o positivismo, que inclusive uma parte dele está na nossa bandeira brasileira. Na nossa bandeira brasileira tem a frase ordem e progresso, e o positivismo inventou um lema: amor, ordem e progresso. Aonde o amor é o ponto de onde tudo tem que partir, é o ponto de partida para qualquer ação. A ordem é a estrada por onde as nossas ações têm que percorrer, e o progresso é o ponto de chegada onde nossas ações devem culminar. Então, o que nós queremos? O progresso. Para chegar ao progresso, temos que andar pelo caminho. Qual é esse caminho? A ordem. Mas a ordem tem que partir de algum lugar. De onde? Do amor. Então, o progresso tem que ser subordinado à ordem, e a ordem tem que ser subordinada ao amor. E por quê? Existe progresso sem ordem? Eu acho que sim. Tem gente que acha que não. Mas, de qualquer maneira, qualquer progresso que não tem ordem é um progresso desigual. Um progresso sem ordem é um progresso desigual. Aí você diz, o Augusto Comte era socialista? Nada a ver, ele era um grande burguês. Só que o Augusto Comte, ele achava que nós deveríamos viver numa sociedade onde todo mundo tivesse o necessário para ter paz, onde ninguém precisasse se vender como escravo para ninguém, e ninguém tivesse tanta riqueza a ponto de poder comprar o outro. Então, o progresso que o Augusto Comte quer é um progresso dentro da ordem, um progresso correto, um progresso justo. E a ordem tem que ser subordinada ao amor. Existe ordem sem amor? E como existe? A ditadura militar, por exemplo, no Brasil. Havia ordem, mas não havia amor. Era uma ordem baseada no porrete, na arma, na violência. Então, a ordem tem que ser subordinada ao amor. Não pode ter uma ordem que não seja subordinada ao amor, senão ela é tirana. Agora, nós temos outro filósofo também do século XIX, que aqui nós estamos tratando da filosofia contemporânea, não é da filosofia moderna, da filosofia contemporânea, que é o Hegel. O Hegel, ele vai dizer que o real é racional e o racional é real. Isso significa que tudo que existe pode ser pensado. E tudo que nós pensamos dá sentido às coisas. Então, o real é racional porque não existe nada no mundo que nós não possamos pensar sobre. Por outro lado, ele também vai dizer que o racional é real porque as coisas são para nós aquilo que a nossa razão estabelece que seja. As coisas, elas têm importância ou deixam de ter importância para nós de conformidade com a nossa razão, de conformidade com aquilo que nós cogitamos, de conformidade com aquilo que nós pensamos. Além disso, ele tem um outro aspecto importante, que é aquela ideia de história, movimento, espírito e absoluto. Enquanto que para os professores de história, inclusive da atualidade, a história é uma análise dos fatos do passado no presente em função de um futuro melhor, inclusive para o Augusto Comte era isso, o Hegel vai dizer que a história é o movimento do espírito humano no tempo rumo ao absoluto. A história é o movimento do espírito humano no tempo rumo ao absoluto. Isso quer dizer que um dia nós chegaremos à cura do coronavírus com certeza, ou ao controle dele, porque a humanidade está em progresso, a humanidade está descobrindo, a humanidade está desdobrando a ciência. Então, ele vai ter uma ideia de progresso na ciência, tanto quanto Augusto Comte tinha. Então, a mesma coisa, os dois acreditam no progresso da humanidade, os dois acreditam no progresso social, os dois acreditam no progresso científico. Então, nesse caso, ele vai dizer que a história é esse movimento desse espírito humano que ele chega ao absurdo de dizer que a arte desenhada ou pintada é mais bonita do que o belo natural, porque é uma manifestação da criatividade do espírito humano. Agora, outra coisa também importante é que ele vai dizer que nós temos um espírito subjetivo, um espírito objetivo e um espírito absoluto. Parece com a lei dos três estados de Augusto Comte, mas não é. Então, o momento do espírito subjetivo, que corresponderia mais ou menos ao estado teológico do Augusto Comte, seria aquele momento em que nós criamos a nossa consciência individual. A gente se diferencia dos animais. Por outro lado,
O espírito objetivo é aquele momento em que a gente se reconhece como sociedade. A gente não é mais uma individualidade, aqui nesse momento a gente cria as instituições como o direito e outras instituições, né? As leis, é um momento subjetivo onde a gente se reconhece como cultura e não apenas mais como natureza. E finalmente o estado absoluto, o espírito absoluto, que é o momento em que a gente vai se orientar pela religião, pela arte e pela filosofia. Então preste atenção que aqui ele vai diferir do Augusto Comte, ele vai fazer uma diferença, porque o Augusto Comte achava que a religião é o homem no estágio primitivo, quase. Enquanto que para Hegel, a religião, a arte e a filosofia é o que de mais aprimorado tem o espírito humano. Agora, o que também é interessante colocar é que ele retomou um pensamento antigo de Zenão de Eleia, porque nós temos também o Zenão de Sítio. O Zenão de Eleia inventou a dialética. A dialética para o Zenão de Eleia era justamente colocar as várias ideias em discussão para fazer prevalecer a ideia verdadeira. Platão e Sócrates adotaram e desenvolveram, na verdade, a dialética com isso. Então, o método do Sócrates, ironia e maiêutica, era dialética. O pensamento de Platão também era dialético. Agora, ao contrário dos sofistas que inventaram a retórica, o monólogo. O Hegel ele vai retomar essa ideia de dialética do Zenão de Eleia, adotada por Sócrates e Platão, e ele vai dizer que a dialética tem 3 momentos. O momento da tese, que é aquilo que se afirma, o momento da antítese, que são os argumentos em contrário, e a síntese, que vai resultar daquilo que se tinha e da crítica que se fez. Quando eu for trabalhar o materialismo histórico, eu vou explicar melhor isso, mas vamos pegar logo um exemplo aqui. O feudalismo é uma tese, é um modo de produção. Segundo Marx, o feudalismo é um modo de produção. Qual é a antítese? A luta entre o senhor e o servo. Qual vai ser a síntese? O capitalismo. Então, esse momento da dialética, a dialética hegeliana, ele tem esses 3 momentos. Aquilo que está posto, os argumentos em contrário, e uma nova síntese, partindo da discussão do que existia no momento da antítese. Então, feudalismo é uma tese. A luta entre o senhor e o servo é a antítese que vai derrubar o feudalismo. Qual vai ser a nova síntese? O capitalismo. E é importante dizer que para a dialética hegeliana, é importante saber que isso aqui manifesta um dinamismo, uma coisa em constante transformação. E aí, eu costumo dizer que o Hegel não se entendia, eu não entendo o Hegel, e você também não vai entender, porque ele tem uma contradição horrível. Então, no momento ele diz que as coisas vão estar constantemente mudando. Tudo é tese, que tem uma antítese, que é o germe da própria negação daquilo que já existe, para surgir uma nova coisa. Só que ele vai dizer que a história é o movimento do espírito humano no tempo rumo ao absoluto. O Hegel morreu e não explicou essa contradição. Afinal de contas, as coisas vão mudar continuamente ou vai ter um momento em que vai chegar ao absoluto? Essa é uma crítica muito severa que a filosofia posterior vai fazer ao Hegel, porque ele deixou isso muito mal explicado.